acidente que abriu uma cratera em Pinheiros. De acordo com a decisão, as companhias terão que ressarcir o INSS pelos valores de pensão por morte pagos a parentes de 3 vítimas do acidente que aconteceu em 2007. O INSS se baseou na lei que afirma que quando há negligência às normas de segurança, o Instituto pode propor ação contra os responsáveis. A pensão por morte está sendo paga aos familiares de 3 vítimas do acidente: um operário do consórcio, um motorista e um cobrador que estava em um micro-ônibus. 2 ocupantes do veículo e 2 pessoas que passavam pelo local também morreram na tragédia. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. O valor do ressarcimento vai ser calculado apenas quando a sentença for executada. Em nota, tanto o metrô de São Paulo quanto o consórcio Via Amarela afirmam que vão recorrer da decisão. O boom imobiliário e obras de grandes proporções vem causando prejuízos a algumas pessoas em São Paulo. Durante as obras, casas e até prédios chegam a ter a estrutura abalada, o que provoca não só medo nos moradores, como muita dor de cabeça. Em casos como estes, quem paga a conta do prejuízo? Qual o caminho para conseguir uma reparação? O Jornal da Gazeta foi ouvir um especialista em danos morais e materiais que respondeu essas e outras perguntas. O professor de Direito da USP de Ribeirão Preto é categórico. O primeiro passo é buscar um acordo. Mau acordo é melhor do que uma boa briga. O pessoal pode fazer uma negociação, né? Quer dizer, tá uma parte de um lado, parte do outro. Os advogados, e eles negociam uma melhor situação. Um acordo reduz, né, o que os economistas falam de custos de transação. Né? Todo mundo sai ganhando, diminui o tempo e o custo. Dona Zelma bem que tentou o acordo com o consórcio da Via Amarela, responsável pela construção da estação Pinheiros do metrô. Segundo ela, em 2005, as obras causaram rachaduras nas paredes do imóvel dela. A situação se agravou 2 anos depois, com um acidente que abriu uma cratera de 80 metros de diâmetro e provocou a morte de 7 pessoas. Foi um acidente anunciado, porque nós avisamos, e ninguém nesse momento foi ouvido. E logo após a abertura da cratera, as rachaduras aumentaram muito. Os engenheiros do consórcio chegaram a ir na casa de Dona Zelma, mas alegaram que o imóvel não estava na zona de impacto e que, portanto, o conserto das fissuras não era de responsabilidade deles. Ela então reuniu uma ampla documentação, incluindo laudos técnicos, e procurou a Justiça por meio da Defensoria Pública. E estamos aguardando na Justiça e acredito que o juiz, folheando o processo, vai perceber que a responsabilidade é da linha 4, porque as rachaduras iniciaram após as construções. Segundo o especialista, Dona Zelma fez bem reunir essa documentação. Quando não há acordo, o jeito é procurar a Justiça. Quem não tem condições financeiras deve fazer como a moradora de Pinheiros e ir à Defensoria Pública. Outra opção é contratar um advogado. O preço cobrado por um profissional para este tipo de ação varia muito. O mínimo estipulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de São Paulo, é de R$ 2.800. Nas pequenas causas, a solução, a partir do momento que se pisa no juizado, vai demorar 6 meses como tempo mínimo. No caso da justiça comum, ela vai demorar de 4 a 5 anos. Né? 1 ano no primeiro grau, o juiz lá singular, e mais 4, 3, dependendo aí da situação, para o julgamento colegiado do tribunal. Problemas parecidos enfrentam os moradores desta rua também em Pinheiros. Eles dizem que a construção de um novo empreendimento na rua ao lado vem abalando a estrutura dos imóveis. Até agora, 4 residências já foram interditadas pela Defesa Civil. Das 82 casas da rua Iraci, pelo menos 33 estariam danificadas por causa das obras do condomínio de casas de alto padrão que está sendo erguido na rua ao lado. Thomas mostra a rachadura no muro da casa e diz que já recebeu até notificação da prefeitura para consertar, sob pena de multa. A prefeitura basicamente está dizendo que ou a gente conserta o muro ou a gente vai receber uma multa e será penalizado. A gente está tentando todo dia resolver com a construtora e, bom, a gente espera uma via amigável para resolver esse problema. Existe também uma técnica mais recente que é a mediação. Tem ganhado muito assim, questões assim, sociais, de vizinhança mesmo, né? Também de família, de violência doméstica, que o mediador ele não propõe um acordo. Ele estabelece uma via de comunicação onde ela foi cortada. Sobre as
casas interditadas em Pinheiros, a construtora Bueno Neto diz que as reformas nos imóveis já foram realizadas. Já sobre os danos provocados pela construção da estação Pinheiros, o consórcio Via Amarela informa em nota que todos os prejudicados pela obra já foram indenizados. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso.